Pessoal, nos Estados Unidos, um tribunal pode tornar públicas as provas que a promotoria da Geórgia tem contra Donald Trump. O ex-presidente responde a um processo em que é acusado de interferir nas eleições presidenciais. Vamos ao vivo, então, até Nova York? Mariana Giangiacomo é quem está com a gente. Mari, bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Elisa, acontece agora cedo essa audiência em que a promotora que acusa Trump no caso da Geórgia, Fani Willis, deve mostrar pelo menos algumas das provas que tem contra Donald Trump. Na verdade, essa audiência acontece para decidir o futuro de um dos outros acusados nesse caso da Geórgia, Mark Meadows, que foi chefe de gabinete de Trump. Ele quer mudar o processo dele para um tribunal federal, onde acredita que encontraria uma situação um pouco mais favorável a ele. Só que é claro que ao decidir isso, a Fani Willis vai acabar falando sobre as provas que tem contra Trump. E isso pode ser decisivo para o futuro desse caso. Pode mudar muito a opinião pública, é claro, dependendo de quais são essas evidências. Então, por isso, essa audiência de agora cedo é tão importante. E, paralelamente a isso, ainda nessa segunda-feira, um tribunal em Washington, D.C., na capital americana, deve decidir a data do julgamento do processo que Trump enfrenta por lá. Lembrando que ele enfrenta esse processo na Geórgia por tentar mudar o resultado da eleição na Geórgia, estado tradicionalmente republicano em que Biden conseguiu a maioria dos votos em 2020. Ele também é réu no processo do tribunal em Washington por uma tentativa de mudar o resultado da eleição de forma geral, o que teria levado até a invasão do Capitólio, segundo a acusação. Então, nessa segunda-feira, além da audiência na Geórgia, o tribunal em Washington, D.C., a juíza responsável pelo caso, a Tanya Chutkan, deve decidir uma data para o julgamento. A acusação quer que esse julgamento comece em janeiro, mas os advogados de Trump querem adiar isso para abril de 2026. Claro, a equipe de Trump tenta traçar uma estratégia para que esses julgamentos interfiram o mínimo possível na agenda de campanha de Trump. Então, tentam deixar esses julgamentos, se possível, para depois da eleição e, se não, pelo menos o mais tarde possível, interferindo o mínimo possível em todos os deslocamentos, todas as viagens que Trump pretende fazer no ano que vem. Lembrando, claro, que ele também é réu em 4 processos, então, além desses dois em Washington e na Geórgia, Trump também é réu no caso dos documentos confidenciais do governo encontrados na casa dele. Esse julgamento já está marcado também para acontecer em maio do ano que vem na Flórida. Também é réu aqui em Nova York no caso da ocultação de pagamentos para a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, com julgamento marcado também, esse para março aqui em Nova York. E tudo isso pode ser decisivo para as eleições do ano que vem, Elisa.